Ele me trocou por uma mais nova e se deu muito mal. Meu ex-marido me largou depois de 15 anos de casamento por uma estagiária de 23 anos, e quando ele percebeu o erro que tinha cometido já era tarde demais porque eu tinha reconstruído minha vida de uma forma que ele jamais imaginou. Meu nome é Lívia, tenho 42 anos, e o que vou contar agora vai fazer você repensar tudo sobre relacionamentos, envelhecimento e o verdadeiro significado de recomeçar. Se você acha que conhece história de vingança, espera até ouvir como o universo se encarregou de colocar cada um no seu devido lugar sem que eu precisasse mover um dedo. Vou começar do princípio porque vocês precisam entender o tipo de relacionamento que eu tinha com o Marcelo. Nos conhecemos na faculdade quando eu tinha 24 anos e ele 26. Foi aquele amor intenso de juventude, daqueles que você acha que vai durar para sempre. Nos casamos 2 anos depois, construímos uma vida juntos, compramos nossa casa, tivemos nossos planos e sonhos. Eu trabalhava como publicitária em uma agência grande e ele era engenheiro civil. Éramos um casal estável, bem-sucedido, ou pelo menos era o que eu achava. Durante os primeiros 10 anos de casamento as coisas foram relativamente boas. Tínhamos a rotina normal de qualquer casal, altos e baixos, mas nada que parecesse ameaçar nosso relacionamento. Decidimos não ter filhos, foi uma escolha consciente dos dois porque queríamos focar nas nossas carreiras e aproveitar a vida de outras formas. Viajávamos bastante, tínhamos nossos hobbies, nosso círculo de amigos. Eu achava que estávamos felizes. As coisas começaram a mudar sutilmente quando eu fiz 40 anos. Nada drástico no começo, apenas pequenas coisas que eu notava mas não dava muita importância. O Marcelo começou a fazer comentários sobre minha aparência com mais frequência. Perguntava se eu não queria voltar para a academia, se não pensava em fazer algum procedimento estético, se não achava que estava na hora de mudar o corte de cabelo. Eu ria na época, achava que ele estava apenas tentando me motivar a cuidar mais de mim mesma. Mas os comentários foram ficando mais frequentes e mais diretos. Ele começou a comparar mulheres mais jovens comigo, dizendo coisas como olha como aquela menina se cuida, você devia fazer igual ou fulana tem a mesma idade que você mas parece 10 anos mais nova. Cada comentário era uma facada mas eu engolia, tentava mudar, me esforçava para corresponder ao que ele parecia querer. Comecei a frequentar a academia 5 vezes por semana, mudei minha alimentação, comprei roupas mais jovens, pintei o cabelo, fiz procedimentos estéticos. Tudo para agradar ele, para continuar sendo desejável aos olhos dele. Mas nunca era suficiente. Quanto mais eu me esforçava, mais ele parecia distante. Comecei a perceber que ele estava sempre no celular, sorrindo para a tela, digitando freneticamente. Quando eu perguntava com quem estava falando, ele dizia que era trabalho. Nossa vida sexual, que nunca foi de filme mas era satisfatória, praticamente desapareceu. Ele sempre tinha uma desculpa, estava cansado, estava estressado com o trabalho, tinha dor de cabeça. Foi então que a empresa dele contratou uma nova estagiária para o departamento de projetos. Yasmin, 23 anos, recém-formada, toda animada com o primeiro emprego. O Marcelo começou a mencioná-la com uma frequência estranha. Yasmin fez isso, Yasmin sugeriu aquilo, Yasmin é tão dedicada, Yasmin tem ideias inovadoras. Eu sentia um incômodo crescente mas me recriminava por sentir ciúmes de uma garota 20 anos mais nova. Que ridículo, pensava, ele nunca se interessaria por alguém tão jovem, não é esse tipo de homem. Como eu estava errada. Os sinais estavam todos ali mas eu me recusava a ver. Ele começou a se arrumar melhor para ir ao trabalho, comprou roupas novas, um perfume diferente, voltou para a academia depois de anos sedentário. Dizia que era uma fase nova, que queria cuidar mais de si mesmo. Eu até fiquei feliz pensando que talvez fosse bom para o nosso casamento, que talvez nos reaproximaria. Que ingênua eu fui. As viagens de trabalho começaram a ficar mais frequentes. Final de semana aqui, semana inteira ali, sempre com justificativas elaboradas sobre obras importantes, clientes exigentes. Eu trabalhava muito também então entendia, ou fingia entender. Quando ele estava em casa estava sempre distraído, distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Tentei conversar várias vezes, perguntar se estava tudo bem entre nós, se ele ainda me amava, se havia algo errado. Ele sempre garantia que estava tudo ótimo, que eu estava paranoica, que era só uma fase estressante no trabalho. A verdade veio à tona da forma mais clichê possível. Ele esqueceu o celular em casa um sábado quando foi comprar pão. O aparelho começou a tocar e vibrar insistentemente. Normalmente eu não mexeria mas algo me disse para olhar. Era mensagem atrás de mensagem de uma Yasmin. Mensagens de bom dia com corações, fotos sugestivas, conversas explícitas sobre o quanto ela tinha sentido falta dele na noite anterior. Meu mundo desabou em questão de segundos. Quando ele voltou com o pão, confrontei ele com as mensagens abertas no celular.
Nunca vou esquecer a cara dele, aquela expressão de criança pega com a mão no pote de biscoitos. Primeiro tentou negar, dizer que eu estava interpretando errado, que eram apenas conversas de trabalho. Quando mostrei as mensagens explícitas, as fotos, ele não teve como negar mais. Então mudou de estratégia e começou a se justificar. Disse que não tinha planejado que acontecesse, que simplesmente aconteceu. Que a Yasmin o fazia se sentir jovem novamente, vivo, desejado. Que comigo ele se sentia velho, preso, sem emoção. Cada palavra era uma facada mais profunda. Mas a pior de todas foi quando ele disse: Lívia, você é uma mulher incrível, mas a gente envelheceu junto. Eu olho para você e vejo minha própria idade, minhas próprias limitações. Com a Yasmin eu me sinto com 20 anos de novo. Eu poderia ter implorado, poderia ter tentado salvá-lo, poderia ter brigado por aquele casamento. Mas naquele momento, com aquele homem parado na minha frente justificando sua traição com minha idade, eu senti algo que não esperava: alívio. Alívio de finalmente entender por que eu tinha me sentido tão inadequada, tão insuficiente. Não era sobre mim, era sobre ele e sua crise de meia-idade patética. Olhei nos olhos dele e disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma: então vai. Vai viver sua juventude com a estagiária. Mas não volta. Quando você perceber o erro que cometeu, e você vai perceber, não aceito de volta. Ele ficou chocado, acho que esperava drama, lágrimas, súplicas. Mas eu já tinha chorado o suficiente nos últimos meses me sentindo inadequada. Não ia dar a ele a satisfação de me ver destruída. Ele saiu de casa naquele mesmo dia. Levou suas roupas, seus pertences, e foi morar com a Yasmin em um apartamento que alugaram juntos. A notícia se espalhou rápido entre nossos amigos e família. As reações foram mistas. Alguns tinham pena de mim, outros julgavam Marcelo duramente, outros diziam que essas coisas acontecem. Minha mãe chorou mais do que eu, minha irmã queria ir lá e arrancar os olhos dele. Mas eu só queria seguir em frente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. A casa vazia, a cama fria, a solidão. Eu tinha passado metade da minha vida ao lado daquele homem e de repente ele não estava mais lá. Tinha noites que eu chorava até dormir, questionando o que tinha de errado comigo, porque eu não fui suficiente. A terapia foi essencial nesse período. Minha terapeuta me ajudou a entender que a traição não era sobre minhas falhas, mas sobre as inseguranças dele, sobre ele não conseguir lidar com o próprio envelhecimento. Mas ao mesmo tempo que doía, havia uma liberdade estranha. Pela primeira vez em anos eu não tinha que me preocupar em agradar alguém, em corresponder a expectativas, em ser jovem o suficiente. Podia simplesmente ser eu mesma. Comecei a fazer coisas que tinha deixado de lado. Voltei a pintar, um hobby da minha juventude que abandonei por falta de tempo. Me inscrevi em aulas de dança. Comecei a viajar sozinha, algo que sempre tive medo de fazer. Foi em uma dessas viagens solo, 3 meses após a separação, que conheci Helena. Ela estava em um café em Buenos Aires, pintando em um caderno de aquarela. Puxei conversas sobre a arte dela e acabamos conversando por horas. Helena tinha 50 anos, era argentina, artista plástica, e tinha uma energia contagiante. Ela me disse algo que mudou minha perspectiva: os 40 são apenas o começo. A vida não acaba quando você envelhece, na verdade fica melhor porque você finalmente sabe quem você é. Voltei dessa viagem transformada. Decidi que ia focar em mim, em reconstruir minha vida nos meus termos. Pedi demissão da agência onde trabalhava há anos, um ambiente tóxico cheio de política e estresse, e abri minha própria consultoria de marketing digital. Foi assustador, mas libertador. Nos primeiros meses foi difícil conseguir clientes, mas aos poucos o negócio foi crescendo. Comecei a frequentar mais eventos, a expandir meu network, a me colocar em situações novas. Foi em um desses eventos, cerca de 6 meses após a separação, que conheci o André. Ele tinha 45 anos, era divorciado também, tinha 2 filhos adolescentes, trabalhava com tecnologia. Conversamos a noite inteira sobre tudo, de trabalho à filosofia de vida. No final da noite ele pediu meu número. Começamos a nos encontrar regularmente. Não era nada sério no começo, apenas jantares, conversas, companhia. Mas havia uma conexão genuína. O André me via de uma forma que o Marcelo nunca viu. Ele valorizava minha inteligência, minha experiência de vida, minha maturidade. Dizia que mulheres da minha idade eram infinitamente mais interessantes que meninas de 20 e poucos porque tínhamos histórias, profundidade, segurança. E quem está assistindo aí, me conta nos comentários de onde vocês estão. Estão em casa refletindo sobre seus próprios relacionamentos? No trabalho dando uma pausa? Na academia entre um exercício e outro?
Deixa nos comentários, quero saber quem está acompanhando essa história toda. Enquanto minha vida florescia, a vida do Marcelo começava a desmoronar. Eu soube pelos amigos em comum que as coisas com a Yasmin não eram o conto de fadas que ele imaginava. A diferença de idade que no começo parecia excitante rapidamente se tornou problemática. Eles não tinham nada em comum. Os amigos dela tinham 20 e poucos anos e achavam ele velho. Os amigos dele achavam ela imatura. Ela queria sair para festas até de madrugada, ele queria ficar em casa assistindo filmes. Ela estava começando a carreira, ele já estava estabelecido. Os mundos deles simplesmente não se encaixavam. Além disso, a Yasmin começou a mostrar seu lado interesseiro. Ela tinha se encantado com o estilo de vida que o Marcelo proporcionava, com jantares caros, viagens, presentes. Mas o Marcelo estava gastando muito mais do que ganhava tentando manter essa garota impressionada. Ele começou a ter problemas financeiros sérios. A empresa dele passou por dificuldades e ele foi um dos demitidos. De repente o homem bem-sucedido virou desempregado de 48 anos com despesas altas. A Yasmin não ficou ao lado dele nesse momento difícil. Assim que o dinheiro apertou, assim que os presentes pararam, assim que a vida ficou menos glamourosa, ela começou a procurar outros. Descobriu que ela estava saindo com o gerente dela, um cara de 30 anos com dinheiro. Quando Marcelo confrontou ela, a Yasmin disse exatamente o que ele merecia ouvir: "Você realmente achou que eu estava com você por amor? Você tem quase 50 anos, está desempregado, e eu tenho a vida inteira pela frente." Foi aí que ele percebeu. Ele tinha jogado fora um casamento de 15 anos, uma parceira que estava ao lado dele nos bons e maus momentos, uma vida construída, tudo por uma ilusão. A Yasmin nunca o amou, ela amou o que ele proporcionava, a emoção de estar com um homem mais velho bem-sucedido. Quando isso acabou, ela também acabou. Ele tentou me procurar. Mandou mensagens dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele, que eu era o amor verdadeiro, que ele tinha sido um idiota, que queria voltar. Eu li cada mensagem e deletei sem responder. Ele ligou dezenas de vezes, eu bloqueei o número. Apareceu na minha casa implorando para conversarmos, eu não abri a porta. Minha irmã, que sempre teve um senso de justiça poético, me mandou fotos que viu nas redes sociais. O Marcelo tinha envelhecido 10 anos em 6 meses. O cabelo estava grisalho, tinha ganhado peso, parecia cansado e acabado. A empresa dele o demitiu e ele estava tendo dificuldades para encontrar outro emprego na idade dele. Estava morando com os pais porque não conseguia manter o apartamento sozinho. O homem que tinha me deixado porque o fazia sentir velho estava agora vivendo a realidade dura do próprio envelhecimento sem ninguém ao lado. Enquanto isso, minha consultoria estava prosperando. Eu tinha conseguido contratos com empresas grandes, estava faturando 3 vezes mais do que ganhava na agência. Comprei um apartamento novo, menor mas todo meu, decorado do meu jeito. O relacionamento com o André estava ficando sério. Ele era tudo que o Marcelo não era: maduro, seguro, presente, valorizado. Nossa conexão. 1 ano após a separação, eu estava irreconhecível da mulher destruída que o Marcelo tinha deixado. Estava em forma não porque alguém me pressionava, mas porque eu queria me sentir bem. Meu cabelo tinha fios brancos que eu decidi não pintar mais, e surpreendentemente ficou lindo, moderno, autêntico. Minha pele tinha linhas de expressão que contavam histórias de 42 anos bem vividos. E eu estava feliz, genuinamente feliz, de uma forma que não estava há anos. Foi quando aconteceu o reencontro inevitável. Um evento de networking da área que tanto eu quanto o Marcelo frequentávamos. Eu estava lá com o André, linda em um vestido que me fazia sentir poderosa, rindo, conversando, trabalhando meus contatos. E então vi ele. Estava sozinho em um canto, parecendo deslocado, visivelmente desconfortável. Nossos olhos se encontraram através do salão e vi naquele olhar tudo: arrependimento, admiração, tristeza. Ele se aproximou devagar, como se estivesse com medo de que eu fugisse. "Lívia", ele disse, e a voz dele estava diferente, menor. "Você está linda." Diferente, mas linda. Eu sorri, daquele jeito educado que você sorri para conhecidos. "Obrigada, Marcelo." "Como você está?" Ele começou a responder, mas sua voz falhou. Os olhos dele encheram de lágrimas. "Eu cometi o maior erro da minha vida. Eu não sei o que deu em mim. Joguei fora a melhor coisa que eu tinha. Eu poderia ter sido cruel naquele momento. Poderia ter esfregado na cara dele o quanto minha vida estava melhor sem ele, o quanto ele tinha se dado mal. Mas olhando para aquele homem destruído, eu só senti pena. Pena de alguém que tinha tanto medo de envelhecer que destruiu a própria vida tentando fugir do inevitável. Respirei fundo e disse: "Marcelo, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz."
Você fez suas escolhas e agora está vivendo as consequências delas. Eu também fiz minhas escolhas e estou vivendo as consequências, que por acaso são muito boas. Espero que você encontre seu caminho, mas esse caminho não inclui mais eu. Cuida-te. Virei as costas e voltei para onde o André estava me esperando. Ele me abraçou e perguntou se eu estava bem. Estou ótima, respondi. E era verdade. Naquele momento percebi que tinha superado completamente. O Marcelo não tinha mais poder sobre mim, não me causava mais dor, não ocupava mais espaço na minha mente ou no meu coração. Eu tinha virado a página de verdade. Nos meses seguintes, soube por terceiros que o Marcelo finalmente conseguiu um emprego, não tão bom quanto o anterior, mas algo. Que estava fazendo terapia para lidar com suas questões de meia-idade. Que tinha percebido tarde demais que juventude não se compra, não se empresta, não se rouba de relacionamentos com pessoas mais jovens. Que o tempo passa para todos e tentar fugir disso é tão fútil quanto tentar segurar água nas mãos. Também soube que a Yasmin continuou sua trajetória de pular de homem mais velho em homem mais velho, sempre buscando quem pudesse lhe dar mais. Eventualmente ela também vai envelhecer e vai entender na pele o que significa ser descartada por alguém mais jovem. O karma é uma roda e eventualmente passa por todos. Quanto a mim, André e eu estamos juntos até hoje, 2 anos após meu divórcio. Não moramos juntos ainda porque estamos indo devagar, aproveitando o processo, sem pressa. Ele me apresentou aos filhos dele e nos damos muito bem. Minha consultoria cresceu tanto que tive que contratar 2 funcionários. Estou viajando mais do que nunca, conhecendo lugares que sempre quis conhecer. Minha casa é um santuário de paz onde eu pinto, leio, recebo amigos, vivo. E sabe o que é mais interessante? Eu pareço mais jovem agora do que quando estava casada. Não porque fiz mais procedimentos estéticos ou porque estou mais magra. Mas porque estou feliz. A felicidade genuína, a paz interior, a satisfação com a própria vida, tudo isso reflete na sua aparência de uma forma que nenhum botox consegue replicar. O que aprendi com tudo isso? Primeiro, que relacionamentos baseados em medo de envelhecer são condenados desde o início. Todos nós envelhecemos. É a única certeza que temos além da morte. Um parceiro de verdade envelhece com você, não te abandona no processo. Segundo, que mulheres de 40, 50, 60 anos não são descartáveis. Somos poderosas, sábias, interessantes, sensuais. A juventude é bonita, mas a maturidade é magnífica. Terceiro, que homens que trocam parceiras de longa data por mulheres muito mais jovens raramente encontram o que procuram. Eles estão fugindo de si mesmos, das próprias inseguranças, do próprio envelhecimento. Mas você não pode fugir de si mesmo. Onde quer que você vá, lá está você com todas suas questões não resolvidas. Quarto, que recomeçar não apenas é possível, é incrível. Eu passei metade da minha vida adulta com o Marcelo. Poderia ter passado a outra metade amarga, rancorosa, presa ao passado. Em vez disso escolhi reconstruir, reinventar, renascer. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Teve dias escuros, momentos de dúvida, noites de solidão profunda. Mas cada dia foi um passo em direção a uma vida melhor. E hoje, quando olho para trás, agradeço. Agradeço porque o Marcelo me deixar foi o melhor presente que ele poderia ter me dado. Me deu liberdade, me deu a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou fora de um casamento que tinha ficado estagnado. Também aprendi sobre sinais de alerta em relacionamentos. Quando seu parceiro começa a fazer comentários constantes sobre sua aparência, sobre seu envelhecimento, sobre comparações com pessoas mais jovens, isso não é motivação, é abuso sutil. Quando alguém te faz sentir que você precisa competir com uma versão mais jovem de si mesmo para manter o relacionamento, esse relacionamento já acabou. E aprendi que amor verdadeiro não tem medo do tempo. O André me vê envelhecer dia após dia e me acha mais bonita a cada dia. Porque ele não ama apenas minha aparência jovem, ele ama quem eu sou, minha mente, minha alma, minhas experiências, minhas cicatrizes. Esse é o tipo de amor que dura, que sustenta, que constrói. Para as mulheres que estão assistindo e passando por algo similar, saibam que existe vida após o divórcio, após a traição, após serem descartadas por alguém mais jovem. Existe vida e essa vida pode ser espetacular. Não deixem que ninguém faça vocês sentirem que tem data de validade. Vocês não são iogurte, são vinho. Melhoram com o tempo. Invistam em vocês mesmas. Em terapia para processar o trauma. Em hobbies que fazem seus corações cantarem. Em carreiras que as realizem. Em amizades que as sustentem. Em amor próprio que ninguém pode tirar. Vocês não precisam de um homem para serem completas, para serem felizes, para terem uma vida rica e cheia de significado.
E se eventualmente encontrarem alguém que as valorizem de verdade, que vejam beleza na maturidade de vocês, que queiram envelhecer ao lado de vocês, aí sim vale a pena. Mas nunca, nunca se rebaixem, se diminuam, se esconderem para caber nas expectativas de alguém que não consegue lidar com a própria mortalidade. Para os homens que estão assistindo, especialmente aqueles na meia-idade, pensem 2 vezes antes de jogar fora relacionamentos sólidos por perseguir juventude. A grama não é mais verde do outro lado, é apenas diferente. E frequentemente essa diferença vem com complicações que vocês não imaginam. Aquela garota de 20 e poucos pode parecer excitante agora, mas ela está em uma fase completamente diferente da vida. Vocês não vão se encaixar. E quando a novidade passar, vocês vão perceber que jogaram fora algo real por algo superficial. Trabalhem suas questões de meia-idade de formas saudáveis. Terapia, novos hobbies, cuidados com a saúde, viagens, qualquer coisa menos explodir sua vida e machucar pessoas que amam vocês. Porque o preço que o Marcelo pagou pela crise dele foi alto demais. Ele perdeu não apenas uma esposa, mas uma parceira, uma amiga, uma história. E para quê? Por alguns meses de ilusão com alguém que nunca o amou de verdade. Hoje eu olho no espelho e vejo uma mulher forte, independente, feliz. Vejo cabelos brancos que conquistei com sabedoria. Vejo linhas de expressão que ganhei sorrindo e vivendo. Vejo um corpo que não é perfeito, mas é saudável e meu. E me amo. De uma forma que nunca me amei quando estava desesperada para agradar o Marcelo, para ser jovem o suficiente para ele. O Marcelo me fez um favor quando me deixou. Ele me libertou de uma prisão onde eu era carcerária de mim mesma, constantemente me policiando, me julgando, me comparando. Agora sou livre. Livre para ser exatamente quem eu sou, com todas minhas imperfeições e toda a minha glória. E quanto ao Marcelo se dar mal, bom, ele criou a própria realidade. Ninguém o forçou a trair, a mentir, a abandonar um casamento por uma fantasia. Ele fez essas escolhas livremente e agora vive com elas. Não sinto prazer no sofrimento dele, mas também não sinto pena. Cada um colhe o que planta, e ele plantou egoísmo, superficialidade e covardia. Colheu solidão, arrependimento e a dura lição de que juventude não é algo que você pode possuir através de outra pessoa. Então essa é minha história. Do coração partido à reconstrução. Da mulher que foi descartada por uma mais nova mulher que descobriu que ser descartada foi na verdade ser libertada. Não é uma história de vingança porque eu não precisei me vingar. A vida se encarregou disso. É uma história de renascimento, de segunda chance, de descobrir que os melhores anos da sua vida podem estar exatamente à sua frente, não importa quantas velas tem no seu bolo de aniversário. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ouvir minha história. Espero que tenha te inspirado, te dado esperança se você está passando por algo similar, ou te feito refletir sobre suas próprias escolhas e relacionamentos. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo e talvez ajude alguém que está no fundo do poço agora a ver que existe luz no fim do túnel. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrição agora. Toda semana trazemos histórias reais de pessoas que passaram por situações difíceis e saíram mais fortes do outro lado. Histórias que vão fazer você rir, chorar e principalmente acreditar na capacidade humana de se reinventar. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma história. A próxima já está vindo e promete ser ainda mais impactante. Vamos continuar construindo essa comunidade de pessoas que não têm medo de serem vulneráveis, de compartilhar suas histórias, de aprender com as experiências uns dos outros. E deixa nos comentários sua opinião sobre essa história. Você acha que o Marcelo mereceu o que aconteceu? Você faria diferente no meu lugar? Já passou por algo similar? Vamos criar uma discussão rica aqui porque todos aprendemos quando compartilhamos perspectivas. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que está passando por um divórcio difícil, com aquela conhecida que foi trocada por uma mais nova, com qualquer mulher que precisa ouvir que ela é suficiente, que ela é valiosa, que a vida não acaba aos 40, 50 ou 60. Na verdade, muitas vezes a vida só começa a ficar realmente boa depois que você para de tentar agradar todo mundo e começa a viver para si mesma. Obrigada mais uma vez por fazer parte dessa comunidade. Nos vemos na próxima confissão. Até lá, lembrem-se, vocês são incríveis exatamente como são. Não deixem ninguém fazer vocês acreditarem o contrário. Um abraço enorme e até a próxima história que vai mexer com vocês.